Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o professor Maurício Alberto Buchli Mota, coordenador do curso de Engenharia Civil da Unisul, e com o professor engenheiro civil Ismael Medeiros, mestrando em Engenharia Civil e participante do recém-criado NUPED, Núcleo de Pesquisas em Desastres Naturais. Professor, eu lhe pergunto o seguinte, professor Ismael Medeiros, a sociedade está se organizando preventivamente, e professor Maurício, para relativamente aos desastres naturais. Evidentemente que alguns são incontroláveis, ciclones, furacões, coisas desse gênero e tal, mas de qualquer forma, quando você tem um contingente de pessoas da sociedade que estão preparadas para socorro, você diminui bastante, né, os efeitos desses eventos naturais. E já existem congressos, professor Ismael, tem participado de congressos que caracterizam, que afloram, que definem essa preocupação da sociedade? Sim, com certeza. Essa preocupação não é exclusiva aqui do nosso município ou da nossa região sul. Conforme já comentado há pouco, Santa Catarina hoje é referência com relação à prevenção de desastres naturais ou atitudes em desastres naturais. Nós participamos agora recentemente na cidade de São Paulo do 5º Seminário Internacional de Defesa Civil, DEFENSIL. Esse seminário ele contemplou, além de todos os estados da federação, países do continente africano, como Moçambique, África do Sul, entre outros. E o nosso objetivo, nós apresentamos um trabalho sobre o que nós já temos realizado aqui na região. Tivemos a oportunidade de apresentar esse trabalho e também de promover um pequeno curso, um mini curso sobre mapeamento de áreas de riscos, principalmente voltadas à instabilidade de encostas no referido evento. Perfeito. E aí, esse estudo que vocês apresentaram foi relativo à nossa região aqui em Tubarão? Sim, já a nossa região, exatamente. Então, a ideia de eventos desse porte são trocas de informações, o que cada região tem feito para se prevenir ou remediar as suas, diminuir as suas magnitudes, né? Perfeito. Professor Maurício, o que a população pode fazer para contribuir com eventos como esse, também coordenado pelo professor Medeiros, né, pelo professor Ismael Medeiros, e junto com o Núcleo de Pesquisas? Qual é a contribuição do cidadão comum nesses eventos, professor, ou no seu dia a dia, para que isso possa realmente não acontecer com tanta magnitude? Existe uma série de fatores, né, que podem agravar a ocorrência ou até, digamos assim, reduzir os períodos de recorrência desse tipo de evento. A ação do homem é um dos fatores muito importantes nisso aqui. A questão da ocupação desordenada, a questão do lixo, por exemplo, que isso acho que é comentado em quase todo tipo de evento que se trata do assunto. Ou seja, o desmatamento das matas ciliares, a questão das encostas que o professor Ismael estava falando aqui, foi uma característica da região de Blumenau, marcante da região de Blumenau, e que pode se repetir na nossa região se nós cometermos, como disse com propriedade o professor Ismael, cometemos o mesmo equívoco. Perfeito. Então, o cidadão comum deve estar atento à questão da legislação, ou seja, o que é permitido, o que não é permitido, qual é a orientação da Defesa Civil, das autoridades municipais quanto à ocupação, e procurar se informar. Assim como o Núcleo está tentando trazer para a população e para o município essas informações que estão sendo pesquisadas e colocando à disposição, o cidadão vai ter à disposição essas informações. Perfeito. E pode com elas orientar o seu dia a dia, orientar a sua construção, as suas obras, um loteamento eventualmente que está sendo projetado, evitar exatamente cometer essas ilegalidades que em última análise traz prejuízo para a sociedade como um todo. E pode colocar em risco a vida. Pode colocar em risco o patrimônio e, mais importante, a vida das pessoas. Professor Ismael, dentro daquilo que o professor Maurício coloca, existe já previsto no Núcleo de Pesquisas uma publicização, ou seja, uma divulgação dos trabalhos relativamente exatamente sobre aquilo que o professor Maurício coloca, quer dizer, atitudes preventivas, cuidado com matas ciliares, cuidado com a ocupação, não é, dos espaços
existem. Essa é uma grande preocupação, em democratizar a informação. Então nós temos como objetivo gerar um mapa temático, um mapa de área de risco com as maiores probabilidades. E para isso nós estamos georreferenciando e com a utilização de ferramentas como o SIG, criando banco de dados para isso e posteriormente divulgar para a sociedade de forma de uma carta, de um mapa temático, o que fica bastante plausível essas informações. Então o cidadão ele pode não entender nada de geotecnia, pode não entender nada de ocupação, enfim, mas ele com certeza vai conseguir analisar se a área que ele pretende construir, ou que ele pretende ocupar, por exemplo, encontra-se ou não numa área sujetiva a algum tipo de risco. Lembrando que nós só temos risco a partir do momento que nós temos uma consequência. Hoje no nosso município nós temos várias encostas que instabilizam, mas que não tem consequência nenhuma, então portanto ainda não há risco. Perfeito. Mas que o crescimento sendo desordenado, poderemos sim potencializar esse risco. O Ismael colocou com muita propriedade a questão do risco e da consequência. Em 74 nós tivemos uma catástrofe que afetou uma população bastante extensa, e recentemente tivemos aqui na nossa região também, né, outros eventos como o vendaval, o ciclone, né, extratropical, o tornado, e tem-se também no Vale do Itajaí tem-se a impressão de que esses eventos aumentaram de magnitude. Na realidade, o que aumentou de magnitude, ou que teve um aumento, foi a ocupação desordenada ou ocupação em áreas que oferecem risco. Os eventos que nós tivemos agora não são maiores, por exemplo, em termos de cheia, não foram maiores do que os que tivemos no passado. Tubarão, não houve repetição naquela magnitude, numa enchente daquelas, mas se tivermos uma enchente de menores proporções, hoje nós vamos ter uma população muito maior afetada, ou seja, um prejuízo econômico e talvez risco de vidas bem maior por um evento de menores proporções do que aquele de 74. Esse exemplo é esclarecedor, né? Fantástico, inclusive. E aí ele pergunta, professor Ismael, existe um prazo, por exemplo, para que se possa já, a partir de ciência e pesquisa, já deixo o convite antecipado ao núcleo de pesquisas para fazermos um especial sobre o núcleo e sobre o trabalho do núcleo, alguns resultados. E já existe um prazo para que a população possa começar a tomar conhecimento desses mapas de risco, de atitudes preventivas, de preocupações que antes ela não tinha, relativamente à ocupação do solo, por exemplo? Nós estamos ainda em fase inicial de estudos. Então, à medida que as informações puderem ser divulgadas, obviamente que nós estaremos divulgando, ou através de mídia, através de seminários promovidos pela própria universidade, ou em parceria com Defesa Civil e Poder Público, como já tem ocorrido, como por exemplo destacamos, esse ano ocorreram 3 seminários tratando especificamente da enchente de 74. Que já é uma forma de publicidade. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, os eventos, os desastres naturais eles só ocorrem quando nós os esquecemos. Então, quer dizer, se nós não realmente lembrarmos que eles existem, que um dia ele ocorreu, eles vão ocorrer novamente com muita magnitude. Professor Ismael Medeiros, foi um prazer tê-lo conosco. Sou Maurício, um prazer tê-lo conosco no programa Ciência e Pesquisa. Eu gostaria de ser o convite para um próximo programa onde possamos tratar desse assunto com maior profundidade e com maiores detalhes a respeito daquilo que o núcleo vem tratando, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço aqui pelo convite a esse programa, estou sempre disponível assim que você ao quiser nosso chamar. programa Ciência e Pesquisa, né, professor Maurício? Claro. Em nome do nosso núcleo, eu agradeço a oportunidade, professor, e ficamos à disposição para eventuais dúvidas e uma nova participação, senhor. Okay. Muito obrigado, professor Ismael. Professor Maurício, muito obrigado. Foi mais um Ciência e Pesquisa. Estiveram conosco o professor Maurício Alberto Buschli Mota, coordenador do curso de Engenharia Civil do Unisul, e o professor Ismael Medeiros, mestrando em Engenharia Civil e participante do grupo Núcleo de Apoio de Prevenção de Desastres Naturais. Você pode assistir essa entrevista no blog que aparece aí na sua tela, endereço, e
fazer perguntas aos entrevistados através de ciência.pesquisa.unisul.br. Grande abraço e até a próxima semana, com certeza.